Olá, estamos novamente no canal Noticioso, o programa Minas Turismo Gerais. Esse programa voltado para o desenvolvimento do turismo em Minas, no Brasil e no mundo. Hoje o nosso convidado é uma pessoa muito experiente no mercado de turismo, Roberto Fagundes, ex-secretário de Estado de Turismo, ex-presidente da Associação Comercial de Minas Gerais, ACMinas, presidente da Federação dos Conventos do Bureau de Minas Gerais, além de vários outros cargos como diretor da ABAV, diretor nacional da ABAV, Associação Brasileira de Agências de Viagem. Roberto, prazer você estar aqui no canal Noticioso para a gente falar, para a gente dar para a gente falar sobre esse mercado importante que é o turismo. Prazer você estar aqui. Muito obrigado, Sérgio. Pode estar certo que o prazer é todos nossos estarmos aqui nesse programa Turismo Gerais, né? O Minas Turismo Gerais, que você tão bem conduz. E é uma oportunidade que nós agradecemos de podermos conversar um pouco sobre esse assunto que faz parte do nosso DNA, que é o turismo, principalmente o turismo de Minas Gerais. Mas quando você fala de turismo de Minas Gerais, você acaba falando do turismo nacional e do internacional também. Então, sintetizando, poder falar um pouco sobre o turismo, poder levar um pouco dessas nossas bandeiras, das nossas opiniões, que nem sempre são as melhores, mas pelo menos a gente tem alguma experiência na área, é muito agradável e muito importante e, mais do que tudo, de estarmos aqui ao seu lado. Obrigado. Roberto, você com essa vasta experiência começou no mercado de turismo em 1965, ou seja, 54 anos atrás. Minas Gerais, faz esse paralelo de 54 anos para hoje, 2019, de 65 para 2019. Como começou e como que está hoje? E nós vamos falar muito aqui, nós não vamos como diz, não vamos pôr panos quentes em nada não. Temos que falar, divulgar projetos que você tem, eu sei disso, sua batalha não sai de Brasília, não sai dos meios do turismo aqui em Minas Gerais. Precisamos sim colocar o turismo de Minas Gerais para cima, como você sempre fez. Se nós pensarmos sobre Minas Gerais, aquela época que nós começamos trabalhando na área, e se nós tivermos um tempo, depois eu vou até contar em rápidas palavras aí como é que nós entramos no turismo. Mas o fato é que Minas Gerais sempre teve um viés turístico, principalmente se nós pensarmos nas estâncias hidrominerais. As principais cidades, as principais estâncias hidrominerais eram ponto de acesso de toda o pessoal do Rio de Janeiro, principalmente, e de São Paulo, e que vinham passar temporadas. Araxá, Caxambu, São Lourenço. Exatamente. Eu tive fazendo o tratamento das águas, né, minerais tão importantes, que até hoje são tão importantes na história do nosso estado. Posteriormente começou a ter algum destaque as cidades históricas também, que o fato de nós termos uma rede ferroviária intensa aqui em Minas Gerais facilitava muito essas viagens que os nossos antecessores aí fizeram e usufruíam das Marias Fumaças da vida, que fazem parte, né, muito inclusive do nosso palavreado mineiro, que é o trem, né? O trem que nós sempre usamos aí quando nós precisamos. Não perca o trem, não perca o trem da vida, da caminhada. Exatamente. E eu, quando comecei a definir a minha vida, eu tive a oportunidade de estudar durante um ano nos Estados Unidos, num programa de intercâmbio, onde eu fiquei hospedado na casa de uma família local e me graduei no curso secundário, num high school nos Estados Unidos. E quando eu voltei, meu desejo sempre foi ser engenheiro, então prestei concurso na UFMG, não passei. No segundo, quando abriram outro concurso na Escola de Engenharia da PUC, que estava iniciando os trabalhos, e nessa segunda oportunidade eu então passei e fui fazer engenharia mecânica na PUC. Nesse ínterim, meu pai participava de um grupo aí financeiro e tinha uma agência de viagem. E interessante é que o gerente da agência de viagem organizou um grupo de enfermeiras para um congresso internacional em Chicago, nos Estados Unidos. Na semana da viagem, que ele ia acompanhando o grupo das enfermeiras, ele teve um problema de saúde, teve que ser internado e ficaram em pânico total porque precisavam de alguém para acompanhar o grupo.
E no meio dessa luta que foi de encontrar alguém, o meu pai comentou, olha, o meu filho é recém-chegado dos Estados Unidos. Fala inglês, teve experiência, acabou de chegar de lá. Então foram lá na minha casa, eu estava lá estudando para o vestibular, e fizeram a minha cabeça para que eu acompanhasse o grupo, e eu fui. Né? Passei 20 dias lá nos Estados Unidos, lá em Chicago, com as enfermeiras, depois passando por Nova York, mas enfim, foi a primeira experiência que eu tive. E quando eu voltei, me convidaram para que trabalhasse na agência. Eu estava estudando para o vestibular e depois comecei a dar aula de inglês também, então fiquei dando aula de inglês durante 5 anos em 2 colégios importantes aqui de Belo Horizonte, que é o Colégio Estadual e o Colégio Santo Agostinho, trabalhando na agência de viagem e estudando à noite no curso de engenharia. Sou agostiniano, viu? Ah, é? Você é agostiniano? Sou agostiniano. Eu também, entrei em 74 em Santo Agostinho. Até o meu 3º ano de científico, eu também estudava no Colégio Santo Agostinho, mas enfim... E aí fui me enfronhando. Naquela época, o turismo, principalmente das agências de viagem, era um turismo absolutamente exportativo. Nós embarcávamos grupos aí internacionais continuamente e como eu me especializei nessa área como guia, eu fiquei durante um longo tempo estudando, dando aula e acompanhando toda a oportunidade que tinha. Eu saía com um grupo internacional, aquela época, naquelas viagens das grandes operadoras internacionais, Meliá, Polvani, Abreu, que existe até hoje. Então nós pegávamos aqueles grupos de colégio, de escolas e ficávamos 40, 45 dias visitando aí 11 países na Europa, nos Estados Unidos e em vários outros locais no exterior. E fui cada vez me envolvendo mais. Acabamos montando uma outra agência de viagem chamada SR Turismo. SR Turismo. Sérgio Roberto, né, que é o Sérgio meu parceiro, Sérgio Amarante, que acabou se casando com a tia Eliane atual. A tia Eliane começou o seu trabalho com a Disney, né, levando os grupos de Eles brincam que a tia Eliane é da época do Mickey em preto e branco, né? Que ela vai lá desde a época do Mickey em preto e branco. Mas então a Eliane começou na nossa SR Turismo e acabou se casando com o Sérgio. Depois eu fui trabalhar na época também, os bancos entraram no turismo. Então praticamente todo grande banco tinha uma agência de viagem. Então fui convidado para implementar e dirigir aqui a Turismo Real do Banco Real, à época. Fiquei um tempo lá no Banco Real, depois o Banco BMG resolveu também montar uma agência de viagem e me chamaram para que fosse diretor e organizasse essa agência de viagem e saí depois da BMG Turismo e finalmente consegui montar minha agência própria, que foi a Clã Turismo, que está com 44 anos de história aqui em Belo Horizonte. E posteriormente acabei mexendo também com hotelaria, que tinha tudo a ver, e me tornei também hoteleiro, trouxe o primeiro apart-hotel aqui para Belo Horizonte, que foi o Le Flamboyant Home Service ali na rua Rio Grande do Norte. Trouxemos o conceito de apart-hotel aqui para Belo Horizonte e também estamos aí há quase 30 anos mexendo na sala de hotelaria. Como diz, então o turismo está no seu sangue. Deixou a mecânica para trabalhar com o turismo. Eu costumo dizer que eu sou engenheiro de ponte aérea, me tornei engenheiro de ponte aérea. Roberto, vamos então, turismo. Hoje nós estamos em 2019, governo passado nós tivemos, infelizmente, secretário que foi fisioterapeuta, médico, radialista e um hoteleiro. Você foi secretário de Estado, sei da sua batalha quando o Itamar Franco, nosso saudoso governador, criou a Secretaria de Estado de Turismo. E hoje querem fazer a fusão da Secretaria de Turismo com a Cultura. Eu já vou te dar o meu palpite, eu sou contra. Sou contra, espero que os deputados nessa reforma administrativa também sejam contra. Como é que está a sua posição nisso aí? Minas Gerais vai perder com essa fusão da Cultura e Turismo sendo uma secretaria única? Não há dúvida nenhuma, Sérgio, a sua posição não poderia ser outra pelo fato de você há tanto tempo estar junto conosco nessas lutas, que essa fusão das duas secretarias, ela não atende o interesse das duas partes. Nós costumamos dizer que é um casamento que está sendo forçado, o governo é como se fosse um coronel querendo que o casamento se realize, mas os nubentes não querem casar. Os nubentes, cada um tem sua vida própria, cada um tem sua sede, tem seu local, tem seus projetos de vida, tem seus compromissos e não querem de forma nenhuma esse casamento. O que nos estranha é que um governo novo que entrou, que teve essa votação fantástica nas últimas eleições, ele em nenhum momento se preocupou em consultar as duas partes.
que são os atores principais do processo. Em nenhum momento nós do setor de turismo, e pelo que a gente escuta também do outro setor, nós não tivemos a oportunidade, em que pese tentamos várias vezes conversar com na época, candidatos, depois do primeiro turno e depois com a vitória estrondosa que tiveram e depois da posse. Tentamos várias vezes conversar com o governo e levar a eles a nossa opinião a respeito do assunto, para que eles conheçam um pouco mais do setor e saibam das responsabilidades e do que significa como um negócio, como desenvolvimento socioeconômico sustentável, que é o turismo. Não tivemos acesso, não tivemos essa oportunidade, e agora a única opção que nós temos é conseguirmos que a Assembleia Legislativa, através dos nossos representantes... sensibilizar, vamos dizer, o Legislativo Mineiro, os deputados, que dá importância da Secretaria de Turismo e a importância da Secretaria de Cultura, e unir forças do setor de cultura e turismo. Bem, esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Nós tivemos ontem uma audiência pública muito interessante com os dois setores, e eu escutei de uma das líderes do outro setor comentando uma coisa muito interessante. Ela falou: olha, nós podemos até ser namorados, podemos até às vezes andar de mãos dadas, mas cada um segue o seu caminho e nós não podemos juntar uma coisa com outra. E além disso, tem um detalhe importante, que o argumento que o governo usa é que tanto a cultura quanto o turismo, o fato da junção é para que eles possam diminuir o custo do governo. É claro que todos nós não queremos que o governo seja esbanjador, como até então foi, principalmente esbanjar algo que você não tem. Mas juntar o somatório do que é previsto financeiramente para o turismo e para a cultura não chega a 0,5% do orçamento do governo, do orçamento anual do governo. Então é juntar o roto com o esfarrapado. São dois setores que já têm os seus projetos, que já têm as suas ideias, que já têm os seus trabalhos, principalmente em relação a todo o Estado, que é altamente carente, e dificultar e prejudicar esse trabalho que até então, com todas as dificuldades, nós conseguimos fazer. Você tem ido muito a Brasília, conversado lá no Ministério do Turismo com o deputado Marcelo Álvaro Antônio, e dos 26 estados do Distrito Federal, só Minas Gerais, então, teria uma Secretaria de Cultura e Turismo junto. Nos outros estados não existe isso. Turismo é um, cultura é outro. Infelizmente, nós estamos tentando inovar de uma maneira desagradável, de uma maneira que não boa para todos nós. Realmente, todos os estados, e nessas estadas minhas lá em Brasília e nas conversas com o ministro, nós vemos a fortaleza que os outros estados estão fazendo com relação ao turismo. Você vê, por exemplo, São Paulo, o governador de São Paulo levou para secretário de Estado de Turismo o ex-presidente, o ex-ministro de Estado do último governo. O Rio de Janeiro levou o deputado federal do Rio de Janeiro, que era um dos presidentes da Frente Parlamentar de Turismo, Otávio Leite, lá de Brasília, Otávio Leite, que está extremamente entrosado. Inclusive, há pouco tempo o governador falou que está focando no turismo do Rio de Janeiro, porque vê que é a forma do Estado tentar se recuperar do caos administrativo e financeiro que eles estão passando por lá. A Bahia tem um secretário muito ativo, Pernambuco está fazendo um belo trabalho, o deputado Adenauer também lá do Pará também é absolutamente entrosado. O Ceará está num trabalho intenso de divulgação. Então, Brasília levaram a ex-secretária e ex-assistente do ministro para secretária de Turismo do Distrito Federal. Então, todos os estados estão se preparando, estão se coordenando para aproveitar esse momento que nós acreditamos que o turismo tem um espaço, e Minas Gerais está, mais uma vez, contra o fluxo. Então, para encerrar esse bloco, nosso diretor Gilberto está aqui. Roberto, é um retrocesso acabar, vamos dizer, com a Secretaria de Estado de Turismo. É um retrocesso, porque a gente sabe que no ano passado foi investido apenas 8 milhões de reais na Secretaria de Estado de Turismo. 8 milhões. Dividindo isso por 12, dá 700 mil reais mesmo, para pagar pessoal, para pagar projetos, para viajar, para fazer estandes em outros estados e outros países. Não representa nada, 0,07%, 8% do orçamento. Retrocesso para o nosso estado.
Ah, não tenha dúvida, total. Mesmo que por acaso se mantivesse esses valores para esse ano e para os vindouros, esperamos que não, mas mesmo que isso acontecesse, o importante na nossa visão é que a Secretaria de Turismo tem que ter uma posição otimista, tem que ser um facilitador para o empresário, porque veja, o turismo é formado por empresários com micro e pequenas empresas. Eu não costumo chamar empresário de micro e pequenos empresários, não. Empresário é empresário em qualquer situação. Então, as micro e pequenas empresas do setor de turismo, conduzido por empresários, eles trabalham, já colocaram o que eles têm para colocar, continuam colocando, continuam investindo, então isso aí já está funcionando. Esse arcabouço que nós temos que ter, o governo tem que ter um acesso, tem que ter uma parceria, tem que ser um facilitador e um incentivador para que a iniciativa privada tenha condições de desenvolver aqueles negócios em que apostaram as suas economias. Vamos dar um intervalo e vamos voltar com o Roberto Fagundes, essa importância da discussão do turismo em Minas Gerais. Não podemos acabar com a Secretaria de Estado de Turismo. Voltamos daqui a pouco. Olá, você está assistindo o canal Noticioso. Se inscreva no nosso canal. Clique nesse botão logo abaixo do vídeo. Aproveite também e clique no sininho ao lado para ser notificado assim que publicarmos novos vídeos. Dessa maneira, você sempre saberá dos novos lançamentos do nosso canal. Toda semana, novos vídeos falando, entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade e muito mais. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Grande abraço. Voltamos no canal Noticioso com o programa Minas Turismo Gerais. Hoje o nosso convidado, Roberto Fagundes, ex-secretário de Estado de Turismo, presidente da Federação dos Conventos Birôs. Roberto, nós estamos falando sobre a fusão da Secretaria de Estado da Cultura com o Turismo. Nós dois, eu tenho minha opinião, você também, que é o retrocesso para Minas Gerais. Mas vamos conversar agora para frente. Você, o que você acha que Minas Gerais tem que fazer para atrair o turista? Principalmente o brasileiro, trazer o baiano, trazer o goiano, trazer o pessoal do Distrito Federal, o paulista, o carioca, o gaúcho, para Minas Gerais. E, logicamente, o estrangeiro, que nós não estamos tendo mais essa visitação de estrangeiros aqui em Minas Gerais. Eu começaria pelo seguinte, Sérgio, eu costumo dizer que toda cidade é boa para o turista quando é boa para o seu morador. Nós temos que deixar um pouco essa mineiridade que todos nós temos de achar que o que é nosso não tem valor. Nós costumamos ressaltar aquilo que é fora dos nossos limites territoriais, exaltar, mas deixamos de olhar para o nosso próprio umbigo. Nós temos coisas lindas, excepcionais. A época que eu tive a oportunidade de estar na Secretaria de Estado de Turismo, e eu tinha uma experiência enorme, como eu relatei agora há pouco, em viagens internacionais, dentro das oportunidades que me apareceram na vida, mas conhecia muito pouco de Minas Gerais, em que pese minha família é do interior do estado. E tive essa oportunidade durante esses 4 anos de viajar muito pelo estado. Todos os eventos que aconteciam, todos os encontros que aconteciam, que nós éramos convidados, eu fazia o possível para estar presente. E conheci um país que eu não conhecia. Conheci um país maravilhoso, um país fantástico, que, como dizia nosso querido Guimarães Rosa, Minas Gerais são muitas. Nós viajamos por esse estado inteiro, norte, sul, leste, oeste. Cada local que fomos encontramos maravilhas, sem querer entrar na gastronomia. Porque quando você fala em gastronomia é um pecado. Minas Gerais já é campeã na gastronomia. Porque você vai em cada um dos lugares que você vai, tem sempre uma Dona Maria que faz um feijão que você nunca comeu na vida e que você fica triste que você já comeu tudo que tinha direito e gostaria de ter oportunidade e chance de comer um pouquinho mais. Sem falar no nosso cafezinho, sem falar, enfim, no nosso pão de queijo, nossos queijos maravilhosos. Doces, né? Minas Gerais, na área de gastronomia, abrange tudo. Minas Gerais tem condições de você viajar exclusivamente para poder apreciar a riqueza da nossa gastronomia. E além dos atrativos turísticos, atrativos naturais e além da beleza do povo. Você conviver com o povo mineiro é algo que nos dá um orgulho muito grande, porque é um povo afável, um povo agradável, um povo simpático, é um povo otimista, é um povo simples. Então,
Minas Gerais é tudo de bom que pode acontecer. Então eu começaria, Sérgio, por dizer que nós temos que valorizar Minas Gerais. Segundo, nós temos no entorno de Minas Gerais os estados praticamente mais importantes do país, que é a região sudeste. Rio de Janeiro, principalmente Rio de Janeiro, São Paulo, e nós podemos acrescentar a Bahia, o Distrito Federal, o Goiás. Então, nós temos que trabalhar estes estados que têm rodovias importantes ligando a Belo Horizonte, e nós estamos a uma distância praticamente equânime das 3 principais cidades do país, que são Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Praticamente 1 hora só de voo. Todas as companhias aéreas do país passam aqui pelo nosso aeroporto internacional, que é um caso à parte, inclusive. Então, nós temos que fazer um trabalho em todos esses principais eventos nacionais que tem e trazermos a nossa vizinhança para conhecer Minas Gerais. E também trabalharmos muito o Estado para que o mineiro conheça a sua capital. É um pecado você vai em alguns rincões aí do nosso estado e você vê pessoas que nunca tiveram oportunidade ou nunca tiveram o desejo ou nunca foram cooptados para poder vir aqui conhecer Belo Horizonte. O pessoal do Triângulo Mineiro não conhece Belo Horizonte. Isso aí é público e notório. É pessoas de Uberlândia, Uberaba, eles vão para São Paulo, eles vão para Goiás, eles não conhecem Minas Gerais. Não conhece a capital mineira, Belo Horizonte. Exatamente. E Belo Horizonte tem muita atração. Se você pensar bem, se você começar a olhar Belo Horizonte com os olhos de turista, você descobre coisas fantásticas e espetaculares aqui na nossa cidade. E depois que você trabalhar esse entorno de Minas Gerais, nós temos que também mostrar lá fora a nossa cara. Minas não tem mar, mas a gente costuma brincar que tem mar sim. Nós temos um oceano de montanhas, além dos bares. Nós não temos mar, mas temos bar. Em Belo Horizonte, principalmente, que é considerada a capital dos bares. Mas nós temos que mostrar essa cultura nossa importante, esse patrimônio que nós temos aqui em Minas Gerais. Nós temos que mostrar toda essa riqueza que o nosso estado produz. Cidades históricas, principalmente, né? Estão esquecidas, né, Alberto? Vamos dizer a verdade. As igrejas estão... As estâncias hidrominerais, você quer um dos lugares mais fantásticos, que é considerado o maior repositário de águas minerais do mundo, está aqui em Minas Gerais, e é pouquíssimo trabalhado. Nós temos aí em Otim, que é uma referência mundial, maior museu no mundo inteiro. Maior museu a céu aberto do mundo, em Otim, aqui a 40 quilômetros de Belo Horizonte. Maior museu aberto do mundo. Nós temos as grutas aqui que estão no entorno aqui de Belo Horizonte, que são fantásticas. A Gruta de Maquiné é considerada as grutas mais importantes do mundo também. Lapinha, Gruta do Rei do Lapinha aqui em Lagoa Santa, Rei do Mato em Sete Lagoas e Maquiné em Cotisburgo, que é terra também de Guimarães Rosa. Somos o único estado no país que tem 4 patrimônios históricos mundiais considerados pela Unesco, que é Diamantina, Ouro Preto, São Jesus dos Matozinhos lá em Congonhas e o nosso conjunto da Pampulha, que é uma coisa fantástica também, onde começou praticamente a história de Oscar Niemeyer junto com Juscelino Kubitschek e Lúcio Costa. Então nós temos muita coisa para mostrar. Mas nós temos uma beleza. Você, objetivamente, para trazer esse pessoal, o que nós temos que fazer? Levar o quê? Belo Horizonte, levar as igrejas, projetos para os turistas, levar os chefes de cozinha para mostrar lá fora. Nós temos como atrair. O Rio tem a praia, né? Belo Horizonte nós temos os bares. Minas nós temos a culinária, tem a riqueza do barroco. Mas objetivamente, o que nós temos que fazer? Nós temos que mostrar a cara. Isso. Não adianta nós termos um produto na vitrine se nós não temos dentro da loja o que vender. Então nós temos que nos organizar, temos que aproveitar tudo que já existe, temos que conseguir profissionalmente, como o mundo inteiro faz, entrar nos hackathons, aproveitar a inteligência artificial, que hoje é o que toma conta do mundo, nós trabalharmos em torno disso, aproveitar essa juventude que está chegando, que está ansiosa para poder ter oportunidades, aproveitar a academia, coisa que nós não sabemos fazer. A academia está lá à disposição, loucos para poder ter a experiência de tentar fazer alguma coisa e colocar a sua mente, que está absolutamente limpa, para poder receber os insights e poder fazer um trabalho e irmos nessas grandes feiras internacionais. Olha, eu estive em Brasília a semana retrasada com o presidente da Embratur. A Embratur é que promove o turismo internacional
internacional que promove o Brasil no exterior. E conversando com o presidente, ele nos contando que ele esteve recentemente em 3 principais eventos que nesse primeiro trimestre do ano que acontece, que o mundo inteiro está presente, de Berlim, de Madrid e de Lisboa. E ele contando que a Embratur normalmente tem um stand onde os estados levam seus produtos e negociam e mostram e divulgam junto aos consumidores no mundo inteiro. E ele que é mineiro, ficou envergonhado, palavras dele, ficou envergonhado porque ele não tinha nenhum cartão postal de Minas Gerais. Não tinha nada de Minas Gerais. Não tinha, a presença de Minas Gerais não existia. E lá estava Ceará, Maranhão estava presente, Sergipe estava presente, Santa Catarina, ou seja, são estados importantes no nosso país, nada contra os mesmos, mas comparativamente com Minas Gerais, vamos combinar, né? Não dá para fazer a comparação. Mas estavam lá presentes, estavam divulgando as suas belezas, tudo aquilo que eles têm de bom e que é tão importante para o turismo do nosso país. Então o que nós precisamos é isso, Sérgio. Nós precisamos ter uma coordenação, e volto a dizer a importância da Secretaria de Turismo. Não é que a Secretaria de Turismo tem dinheiro. Se tiver, é evidente que tudo fica mais fácil. Tudo com dinheiro fica mais fácil. Mas sem dinheiro você tem que colocar imaginação para funcionar. Mas é que o detalhe, a Secretaria de Turismo, ela vai investir, mas vai ter o retorno, porque a indústria do turismo é muito grande. Você traz o turista, ele vai comer uma pipoca, ele vai dar de táxi, vai no restaurante, vai comprar um souvenir, vai comprar uma roupa, ele vai no restaurante, vai tomar uma cachaça, vai tomar uma cerveja, um tira-gosto, ou seja, a rede hoteleira. O turismo é uma indústria muito forte. Razão pela qual nós montamos há uns anos atrás, e hoje continuamos trabalhando intensamente, os Conventions and Visitors Bureau, do qual eu sou presidente atualmente da federação. O que é o Convention and Visitors Bureau? Ele não tem dono, ele é formado por toda a cadeia produtiva do turismo, todos estão dentro lá. E qual é o único grande objetivo nosso? É divulgar o espaço que nós estamos, o local que nós estamos sediados e captar eventos de fora. Conseguimos, que não tínhamos aqui em Minas Gerais, um centro de feiras de exposições de monta, que é o Expo Minas, e conseguimos trazer grandes eventos e continuamos trazendo aqui para Minas Gerais. Cada evento desse são 3, 4 dias aqui em Belo Horizonte. As pessoas que vêm, em torno de 2, 3, 4 mil pessoas, a hotelaria fica absolutamente completa, e nós costumamos dizer que desde o pipoqueiro na porta do Expo Minas até o dono de hotel 5 estrelas, toda essa cadeia produtiva fatura, inclusive o governo, porque todos eles estão pagando impostos, e os impostos são pagos em cima da receita, então o governo também está recebendo um quinhão forte nesse trabalho que nós fazemos. E esse trabalho é o quê? É exatamente para incrementar, para melhorar, para aprimorar todo esse movimento, toda essa cadeia produtiva. Para a gente encerrar, Roberto, essa grande exposição, essa entrevista que você está dando para a gente, sobre essa experiência de 54 anos do turismo, você está otimista que a Secretaria de Turismo continue, a Secretaria de Cultura continue, não haja fusão? Você chegaria ao secretário de Estado de Turismo, chegaria para ele e falasse, ou para o governador Zema, falasse assim, governador, Minas agora precisa disso. Qual que seria a sua primeira ação ao governador Zema, a quem estará no comando da Secretaria? Primeira palavra que você estaria falando com ele? Primeiro você perguntou sobre o meu sentimento. Eu costumo dizer o seguinte, nós empresários temos que ser otimistas. Se nós deixarmos de ser otimistas, nós deixamos de ser empresários. Nós estamos sempre acreditando no futuro, sempre acreditando que as coisas vão melhorar, sempre querendo que as coisas melhorem e sempre investindo aquilo que nós temos disponibilidade para que o nosso negócio cresça e nós possamos cada vez mais atender bem a nossa clientela. Então, otimista é lógico que nós sempre somos. Se nós tivermos condições de chegar ao governador, se o governador puder nos ouvir, nós queremos levar a ele essas informações que nós tivemos a oportunidade de comentar muitas delas aqui nessa nossa conversa. Realmente mostrar a ele do potencial que Minas Gerais teve
principalmente começando pela cidade da origem dele, que é Araxá, que é uma cidade eminentemente turística, mas o potencial que o Estado tem e o investimento que o governo precisa fazer. E lembrando o seguinte, nessas nossas conversas que tivemos a oportunidade de ter com o ministro do Turismo, Marcelo, é o único ministro mineiro no Ministério, em Brasília, e o ministro Marcelo quer muito ter esse entrosamento com uma Secretaria de Estado de Turismo e o governo federal, em que pese também não está numa situação muito tranquila financeiramente, mas pelo menos lá você tem caminhos, a partir do momento que você tem o apoio do mesmo, para que você consiga ir atrás de verbas e poder essas verbas serem utilizadas pelo empresariado e por aqueles que estiverem organizados e pelos movimentos turísticos que estiverem organizados. Sejamos otimistas, precisamos, por isso que temos aqui no canal Noticioso o programa Minas Turismo Gerais, ou seja, para divulgar Minas Gerais, fortalecer o turismo, fortalecer o setor. É nosso objetivo aqui, Roberto, nesse sentido. O programa Minas Turismo Gerais tem esse objetivo de fortalecimento do turismo, na geração de emprego e renda. Agradecemos sua presença e contamos com você para a próxima entrevista, já com a Secretaria de Estado de Turismo sozinha, novamente. Deus o ouça, Sérgio. Nós queremos agradecer a você e aos seus ouvintes também, a oportunidade de nós estarmos aqui, colocamos um pouco da nossa opinião, essa luta que todos nós temos. E alguém perguntou para mim, mas vocês podem até perder. Eu falei, olha, toda grande luta, se você perder de cabeça erguida e de pé, foi uma bela luta, foi uma bela batalha e todos estamos envolvidos nessa batalha. Evidente que o nosso objetivo é que nós tenhamos sucesso ao final, mas se por um acaso nós não conseguirmos levar avante essa nossa proposta, nós temos certeza que com o que nós estamos discutindo agora, isso sem dúvida nenhuma irá melhorar o nosso ambiente turístico aqui de Minas Gerais. Muito obrigado. Agradecemos a presença do Roberto Fagundes, essa entrevista muito importante, dada aqui no canal Noticioso. Você entre no YouTube e acesse Canal Noticioso para ver a entrevista de Roberto Fagundes e as outras entrevistas aqui no Canal Noticioso. Olá, você está assistindo o Canal Noticioso. Se inscreva no nosso canal. Clique nesse botão logo abaixo do vídeo. Aproveite também e clique no sininho ao lado para ser notificado assim que publicarmos novos vídeos. Dessa maneira, você sempre saberá dos novos lançamentos do nosso canal. Toda semana, novos vídeos falando, entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade e muito mais. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Grande abraço!